Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar uma live sensacional aqui no Liceu de Ofícios Criativos. Eu tô testando aqui, esperando um pouco o pessoal entrar aqui na página, tá? Boa tarde, todo mundo. Tô esperando um pouquinho mais, só testando aqui. Testando aqui, ó, como que tá o telefone, como tá as imagens. Espera só um pouquinho, a gente já entra com tudo, tá bom? Eu tô olhando, meu áudio tá bom? Tá todo mundo me escutando me escutando bem? Tá todo mundo me escutando bem? Ó, fazem joinha se tá escutando, fale se tá ok. O vídeo tá bom? Eu preciso só que vocês me deem um feedback, pode ser? Ah, show, show. Ai, Luí, tudo bem com você? Faz tempo, hein? Que bom, que bom. Rita, obrigada pelo feedback. Bacana. Adriane, vamos lá. Vamos lá, esperando um pouco mais essa turma chegando aqui. Isso quer dizer que o pessoal tá vindo aí. Oi, Letícia, tudo bem? Ah, pessoas conhecidas, pessoas novas. Ah, estou bem, estou bem. Oi, Ricardo, tudo bem, Ricardo? Que bacana, pessoal. Hoje vai ser uma coisa muito 10 ter vocês perto aqui, vocês escutando a gente. Vou até tirar meu óculos que agora já enxerguei as letras miúdas. E vamos com tudo, né? Tatiane, olá, boa tarde. Artes e mosaicos, boa tarde também, gente. Boa tarde. Bom, vamos falar um pouquinho, podemos começar. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou a Mônica Moraes Viale. Eu sou arquiteta de profissão e há muito tempo eu fiz colégio técnico e desde os 16 anos eu atuo na área de arquitetura, em grandes construções, em grandes construtoras, na verdade, em grandes construtoras com grandes projetos, desde empresas com mais de 1.000 pessoas até empresas familiares eu trabalhei. E hoje, devido à minha paixão com pessoas, eu estou atuando na área de consultoria e junto com coach. Tive duas formações internacionais focada em business, focada exatamente em trabalho, em executivos. Então eu trabalho muito com essa parte de personas junto com negócios e administração de crise, que é o que a gente está vivendo, é uma coisa que é uma especialidade minha. Então, por isso que eu vim aqui falar um pouco do tema e a gente saber como driblar isso. Então, dessa minha formação, eu trabalho então mais de 20 anos e com isso eu tô atuando, faz 5 anos que eu tô atuando com consultoria e coach e também na área de arquitetura, que é real estate. Hoje eu não estou morando no Brasil, hoje eu estou morando em Portugal, tá? Faz 3 anos que eu moro em Lisboa, tá? Mas eu ainda tenho um canal, eu tenho a minha empresa também aberta e ativa no Brasil, obviamente, porque é minha raiz, eu amo o Brasil, é minha raiz, minha paixão, então eu tô aqui justamente pra gente falar sobre tudo de um foco geral, tá? E o tema principal de hoje é flexibilidade de oportunidade e como se reinventar na crise, né? E é difícil, né? Nós estamos vivendo uma época totalmente atípica, uma época de muitos receios, muitos medos.
E por isso, antes de a gente começar para valer, a gente engatar, eu quero trocar umas ideias com vocês. Eu acho importantíssimo vocês terem um papel e uma caneta na mão. Porque durante toda a trajetória dessa uma hora e meia que nós vamos conversar, provavelmente você vai ter alguns insights, você vai ter algumas ideias, e é importantíssimo você colocar isso num papel, colocar em algum lugar, no celular, uma anotação. Então eu peço para vocês que estão aí, opa, tremeu um pouco a câmera, desculpa. Eu peço vocês que estão aí, pega um papelzinho, pega uma anotação e vamos conversando, vamos trocando. Perguntas, eu vou te pedir, por favor, guarde as perguntinhas, anotem as perguntas e no final da live eu vou reservar um espacinho próprio para perguntas e esclarecimentos. Então, assim, eu vou dando continuidade, eu não vou parando. Então, eu não vou conseguir ver o que tá rolando de perguntas dentro das imagens. E quando eu falar, olha, pessoal, vamos fazer perguntas, podem anotar, podem mandar, e a gente faz um momentinho só para essas perguntinhas, tá bom? Eu tô com uma colinha aqui, obviamente, eu não quero deixar de passar, o conteúdo para vocês em nenhum momento, tá? Então, vamos lá, vamos conversar. Bom, a gente tá vivendo uma época pandêmica, né? Uma época que para nós, aliás, para nós e para o mundo inteiro, é uma época totalmente atípica, né? Nós estamos passando por momentos rápidos que nós temos que tendo mudanças bruscas que nós temos que se adaptar de maneira muito, muito ligeira, né? A velocidade da informação que chega para nós é a velocidade que a gente tem que tomar algumas atitudes e também as consequências disso tudo, que é a nossa crise, é a crise geral que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise, obviamente, uma crise pandêmica, em partes de isolamento, e também nós estamos vivendo uma crise, teoricamente, político-social que nós temos que considerar, principalmente a parte econômica, né, do país. Existe muito essa questão. Mas, na minha opinião, crise é oportunidade. Crise é uma coisa forte, né? Uma coisa pesada. Quando o pessoal fala de crise, todo mundo fala assim, meu Deus, nós estamos vivendo uma crise, aí todo mundo arrepia. No mundo corporativo, quando você tem um negócio, você fala em crise, você começa a arrepiar seus pelos, fala assim, meu Deus, vem coisa ruim, e isso traz um mal-estar muito grande. Então, é o seguinte, a gente precisa mudar um pouco a nossa ideia sobre crise. Crise se tem que pôr na ideia que é oportunidade. Fala, pô, Mônica, oportunidade? Como assim oportunidade? Sim, é oportunidade. A crise, vamos falar dos marinheiros. Bom marinheiro não é bom marinheiro com o navio no porto. Bom marinheiro só consegue realmente saber se o cara é bom mesmo se ele passou pelas tormentas que existem no meio do oceano. Porque você não faz nada, você não sabe se você é bom se você não tá no meio do fogo ou no meio do mar agitado. Então, um bom marinheiro, para ser um bom marinheiro, precisa do quê? Precisa de tormenta. E é o que a gente precisa geralmente, né? Então, crise, nós estamos falando, crise é oportunidade sim. Porque é da crise que você começa a correr atrás, começa a se mexer. Você cria uma certa angústia dentro de você que você precisa se mexer, ou se você não se mexer, com aquela sensação de se mexer, você realmente vai ficar estagnado. E isso para o mundo dos negócios é o que funciona. Tanto é que no mundo dos negócios, para empresas de grande porte, existe inclusive um manual de gestão de crise, porque você precisa ter equilíbrio, precisa ter racionalidade, porque crise, não adianta colocar emoção, gente. Crise, você tem que focar no seu racional e ser direta e ser fria, de certa forma. Então, porque você precisa enxergar o todo, ou seja, você precisa sair um pouco do seu corpo e enxergar de fora o que está acontecendo para você manter o equilíbrio, porque
quando gera todos esses sentimentos ruins, falou de crise, meu Deus, socorro, como que vai ser? Nós temos um outro sentimento que nós temos que fazer a gestão também, que é a gestão do medo. E o medo tá muito intrínseco com a mentalidade que nós temos. Tudo que a gente traz de positividade começa a gerar aquela angústia, começa a gerar aquela ansiedade. Isso é a transformação do medo. Então, o medo, e por incrível que pareça, o medo está linkado juntamente com a coragem. Então, quando você tem medo, você tem um gatilho para ir para frente ou você estagnar. Quando você estagna, quando você está com muito medo, você afunda de uma maneira que realmente não é bacana. Então, por isso, eu acho importante vocês trabalharem na cabeça. Eu não tô aqui para falar como muitas pessoas falam, vocês precisam mudar, vocês precisam falar. Eu preciso trazer a racionalidade para vocês. No mundo dos negócios e pequenos negócios, você precisa ter uma visão geral, porque o teu negócio é simplesmente o teu trabalho. Então, você precisa ter uma certa cautela, você precisa ter uma certa frieza para simplesmente abrir a tua visão e poder enxergar o que tem de oportunidade, né? Você tem que ser flexível a toda essa situação. E como é ser flexível? Sim, você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que deixar a peteca cair, levantar a peteca e olha, é esse o jogo de cintura que você vai ter que fazer. E como é fácil falar, né? Como é fácil falar, mas vamos falar de negócios e pequenos negócios e negócios que nós estamos falando de artesanato, nós estamos falando de pequenas empresas de oportunidades. Então, assim, você tem que parar, refletir. Crise é oportunidade, também é gestão de medo. Você tem que gerir teu medo e, principal, planejamento, tá? Quando você tem uma crise muito forte dentro da tua vida pessoal, quanto na vida profissional, você tem que parar, você tem que refletir, você tem que dar um stop e falar, gente, eu realmente preciso planejar, eu preciso ter foco, eu preciso direcionar, senão eu realmente vou para um caminho curvo e isso não vai dar certo. Então, assim, você tem que focar, você tem que gastar toda a sua energia, todo o seu foco, não em negativismo, eu falo sempre em positivismo. Gente, negativismo só basta ligar a TV, não precisamos disso. Precisamos sim interiorizar isso e pegar um tempo para você, para tua empresa, para o teu negócio, para você falar assim, qual vai ser o próximo passo, tá? E o próximo passo é extremamente importante, porque existe N fatores que você precisa analisar. E para você analisar todos os fatores, você precisa ter a racionalidade e a frieza do negócio. Se você tiver toda com aquela angústia, toda com aquele agito, ai meu Deus, eu não tô conseguindo vender, eu não sei se esse produto vai dar certo ou não vai dar certo, tá tendo muito concorrentes agora, como que eu faço para destacar? Então, assim, se você entra na energia, na vibe, esqueça, inteligência emocional, pessoal. Tá muito ligado a qualquer crise, a qualquer situação da tua vida. Inteligência emocional, resiliência é importante para você. E principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, tá? Nós estamos falando de isolamento social, nós estamos falando de pessoas que ainda têm dúvidas do que se vai continuar ou o mercado não é o mesmo como era antigamente. Esqueça, não vai ser mais. Vocês têm que entender que o mercado que vai ser pós-Covid, que é o que a gente fala muito em business, tá? No mundo corporativo, em modo geral, o pós-Covid, ele já não é mais o mesmo. O mundo corporativo vai mudar, o perfil do cliente mudou já. Então, assim, você tem uma certa aversão à tecnologia, vamos começar a trabalhar isso, porque a tecnologia hoje vem muito forte com o Covid. A tecnologia, ela não tá distanciando, porque muita gente tem aquela ideia, ai meu Deus do céu, a tecnologia vai vir roubar.
vai roubar o trabalho do ser humano. Não, a tecnologia também vai vindo para nos beneficiar em muitos sentidos. E nesse período que nós estamos vivendo, ela é um aproximador, não um afastador. Então você tem que encarar isso, a tecnologia. E para você, se você não entende muito de tecnologia, de redes sociais, de e-mail marketing ou essas coisas, essa é a oportunidade que você tem de se reinventar. Essa é a oportunidade que você tem de aprender, de criar, de se desenvolver. E você tem que buscar essas habilidades novas e trazer para você e agregar para o teu negócio. Mas voltando para o planejamento, que é uma coisa que para mim eu gosto muito de falar, porque quando a gente fala sobre planejamento, a gente fala muito de futuro, né? E nós temos um futuro que é curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, se você não tem, daqui 10 anos você não sabe onde você vai estar, mas pelo menos a curto prazo você precisa saber onde você vai estar. Tá? Em médio prazo, você tem que saber onde você vai estar. Por quê? Porque o tempo urge, né? O tempo tá passando. Então, você tem que ter essa ideia, você tem que ter essa predisposição para justamente você focar no planejamento em curto, médio prazo, pelo menos. Tá? Obviamente, se você for muito empreendedor, você com o início do planejamento, você vai começar a pensar grande e, obviamente, você vai pensar isso no futuro, tá? Então, assim, gente, o pensamento desse planejamento, ele é um fator principal para você desenvolver um bom planejamento. Um bom planejamento para você reinventar todas as suas estruturas, é você liberar a tua cabeça, liberar a tua mente para relaxar e focar exatamente no que você precisa fazer, tá? Pô, Mônica, uma dificuldade, tá? Você precisa ter tempo para você sentar e simplesmente se disponibilizar a criar e a desenvolver tudo que você precisa desenvolver, tá? Então, trabalhar isso é extremamente importante. Trabalhar nesse foco principal é extremamente importante, né? Você desenvolvendo a tua racionalidade, a racionalidade e o foco é o caminho certo, né? E o planejamento ele vai fluir com mais cautela, tá? E essa mudança toda que você está passando, com um planejamento um pouco mais focado na realidade que a gente está vivendo, você vai se sentir mais confortável. E quando você se sente mais confortável, é reação em cadeia. Outras coisas, inclusive sua vida pessoal, vai ter uma reação positiva. E isso vai ser transformador. E todo desafio eu falo que é transformador. E tá? Porque da crise eu consigo subir um degrau maior. E toda crise é assim, crise emocional, crise no trabalho, qualquer crise, ele vai te subir a um patamar maior para você ter uma visão muito mais ampla do que passou para trás e você consegue evoluir. É a lei da evolução, a gente vai buscando sempre evoluir, mas para isso você precisa trabalhar em você, tá? Joia? Então vamos lá. Quando falamos de planejamento, vamos focar de novo, desculpa, gente, eu tô passando muita informação, porque a minha cabeça vai a 1000 por hora, depois vocês vão me alinhando, vão colocando as dúvidas, porque talvez às vezes eu começo a tirar alguma coisa do foco, porque eu acho importante outras coisas, e aí eu acabo até, inclusive, sendo um pouco repetitiva, mas vamos lá, vamos trabalhando isso. O planejamento estratégico, ele é uma coisa que todo mundo fala. Eu não sei se vocês já conhecem sobre planejamento estratégico, business plan, plano de negócios. Ele é importante, ele é muito importante em todos os sentidos para qualquer tipo de corporação. Nós estamos falando desde corporação grande, média e desde corporaçãozinha pequena, que é o seu próprio negócio, tá? O planejamento estratégico define o que você é,
né? Eu falo muito de planejamento estratégico porque é o planejamento que você vai ter focado na tua vida, né? Focado no que você deseja para o teu negócio. Ele vai definir o mercado e o nicho onde você vai estar e define com quem você compete, tá? E o valor que você vai colocar e aonde você quer chegar. Então, do planejamento estratégico, existem estágios que é importante para vocês e passar por cada um deles, tá? E o principalmente, o principal desse mercado, desse planejamento, é você entender o seu próprio negócio. Muita gente desenvolve teu produto, desenvolve a tua marca, mas ela de uma forma oportuna, tipo, aleatório, sem muito direcionamento, tá? Quem que você quer ser? Você quer continuar vendendo só aquele produto ou você quer vender um produto a mais? São perguntas que você precisa responder para se direcionar a isso, né? Para você focar no que você quer fazer, né? Para você se reinventar, você precisa entender principalmente quais são os seus limites, quais são os seus alcances. Não adianta, você precisa ir buscar o além, tá? Então, focar no teu negócio, focar no que ele serve, para quem que serve, quem que é meu público, quem que são os meus concorrentes, é importante na fase de um planejamento. É importante saber quem que é teu concorrente. É importante saber quem que é o mesmo produto que a outra pessoa está vendendo, qual é o valor, qual é a margem que ela está colocando. É importante você também planilhar e planejar os seus fornecedores de materiais. Tá? A que preço? A quem consegue colocar mais, quem consegue desenvolver o melhor preço, fazer pesquisa de mercado, de mão de obra, de material. Então é importante isso, e isso tudo tá colocado num papelzinho, tá tudo colocado num planejamento, gente. O planejamento tem um tabu de ser super complicado, tá? Mas ele só precisa de uma única coisa, do seu tempo e da sua disponibilidade para se interagir com aquilo que você tá desenvolvendo, ou seja, focar mesmo. Planejamento é a coisa mais simples, quebra o tabu, meu Deus, vou fazer aquele negócio de planejar, colocar no papel, pô, para que vai servir isso? No dia a dia é corrido, que não vai... Gente, abre muito, muito a cabeça, abre muito a mente quando você tem tudo planejado. E quando existe alguma coisa que saiu fora do que você planejou, você já tem tudo mapeado. Então você precisa trocar aquela peça urgente e você consegue ver o que aconteceu naquela situação específica dentro do seu plano, o que pode causar no futuro. Por exemplo, um fornecedor que você tanto tempo retirava material, tinha um preço X e duplicou o preço. Pô, isso impacta principalmente na questão do preço. E como que isso vai impactar em relação ao meu planejamento final, que seria meu preço final, meu preço do produto? Como que vai ser isso? Se eu colocar esse preço aqui, nossa, é inviável, porque meus concorrentes estão com preço mais baixo. Ok, se os meus concorrentes ainda estão com preço mais baixo, quem são os fornecedores desses meus concorrentes que ele consegue manter o preço? Então, você consegue administrar na tua mente toda a sua empresa em um único papel. E você consegue alimentar sempre essa estrutura e você consegue contornar os seus objetivos, né? Os seus objetivos, suas metas, falando assim, puta, eu não vou conseguir contornar aqui, pô, eu vou ter que fazer aqui, tirar daqui. Então, assim, são peças chaves importantes para você trabalhar nisso. Então, realmente vocês precisam ter essa disponibilidade. E a disponibilidade, como eu já falei, é tempo. Quanto tempo você vai se disponibilizar para isso? Gente, o tempo que você achar necessário, tá? Tem gente que demora muito, porque até engrenar, até conseguir desamarrar todos os bloqueios, porque as pessoas têm os bloqueios, eu tenho os meus bloqueios. Quando eu estou estruturando alguma coisa, começo a pensar, começo a travar, eu começo a colocar coisas, barreiras,
dentro da minha estrutura, dentro do meu negócio, falando, puta, isso aqui não sou capaz, isso eu não sou capaz. Não, vamos tirar as amarras, vamos tirar as barreiras e tudo você é capaz. O papel aceita tudo, obviamente. Mas quando você tem no papel, você já tem meio caminho andado de você focar nisso e tentar concretizar isso. Então, eu gosto muito do papel, tanto é que eu tenho meu papelzinho, minha colinha aqui, porque o papel tira muito das suas ideias e você coloca coloca no papel, que é algo visível, é algo que sai da tua mente e se torna visível. E quando você olha pro papel e aquele papel tá ali, né, em cima da tua cômoda, em cima da tua mesa, aquilo incomoda, porque você precisa trabalhar aquilo, ou você pega a massa e joga fora, entende? Então, vocês realmente precisam tirar essas amarras e trabalhar e focar muito nisso, tá? Para você criar essas oportunidades, para você criar essas disciplinas e focar, se reinventar, o planejamento vem em primeiro ponto. E o planejamento tá realmente acima de uma corporação como um todo, tá? Desde o seu negócio, que é onde o único funcionário é você mesmo e a única pessoa que produz é você mesmo, até empresas gigantescas que têm mais de 3.000 funcionários, empresas multinacionais, tá? Então, o planejamento te dá muita identidade, te dá todo o foco e direcionamento. E você, com o teu foco, você consegue explorar tudo isso. E aberto toda essa identidade de riscos, o que você pode ir adiante, o que você não pode ir adiante, você consegue ver as oportunidades com mais clareza, tá? Mas como desenvolver um planejamento, Mônica, de forma simples? De forma simples, eu tenho na minha cabeça, eu tenho realmente na minha cabeça que a gente tem que desenvolver. Eu tô abrindo aqui uma matriz que eu acho muito importante. Existem muitas ferramentas no mundo corporativo e ferramentas de alta performance que a gente pode trabalhar e de modo geral. E nós estamos falando aqui que existe a matriz 2x2, a análise SWOT, tá? Que você analisa seus potenciais, seus riscos. Mas eu gosto muito de trabalhar com uma ferramenta que inclusive a turma do Liceu vai postar para vocês, que é as 5 forças de Porter. As 5 forças de Porter para um negócio e um micronegócio, para mim é importantíssimo, tá? Porque nós estamos falando, eu vou mostrar para vocês, eu quero ver depois se eu consigo apresentar certinho para vocês. Nós estamos falando que dentro de uma estrutura, tá? Dentro de uma estrutura de uma matriz gigante, que é o centro, é a rivalidade que nós temos entre os nossos concorrentes. E deixa eu ver se fica bom para vocês. Vocês vão me dando feedback, porque eu acho que eu consigo começar a explicar como trabalhar a ferramenta, mas aí a gente vai falar de uma forma mais simplificada. As 5 forças de Porter. Ó, tô virando aqui o computador para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Gente, eu tô improvisando, tá? Da próxima vez eu juro que eu faço uma coisinha mais bonita. Pessoal, dá pra ver ou não? Me dá um retorno, se dá pra ver o que nós estamos falando aqui. Dá um joinha pra mim, por favor. Então, assim, essa é a matriz com que eu trabalho, tá? Geralmente com qualquer empresa, de uma forma bem simplificada, tá? É a matriz de Porter, das 5 forças, né? Então, é o 5F, para quem não conhece, a gente chama de 5FP. E o que ele fala? Que você precisa estruturar os teus concorrentes, tá? Você tem que entender quem são os seus concorrentes. Você tem que ter uma matriz central e falar assim, olha, eu tenho o meu negócio e quem que são os meus concorrentes? Quem que faz o mesmo produto? A pesquisa é muito, muito óbvia que as pesquisas geralmente as pesquisas são em redes sociais, em mídias, você consegue identificar muito fácil quem são os seus concorrentes. E até ele fazer um benchmark, ou seja, uma troca de ideias, é muito importante também. Você pode fazer isso ou como não pode fazer isso. Você simplesmente pode monitorar quem é seu concorrente dentro de redes sociais, dentro de internet. E você pode olhar tudo isso e focar nisso.
Você tem que entender quem são os seus clientes, quem que está comprando o teu produto, quem que é o teu cliente, quem que é que está fazendo a compra dos seus produtos, quem que é o cliente final, tá? Você tem que ver se o cliente é uma mãe dona de casa, se o cliente são crianças, se o cliente são senhores, senhoras. Você tem que focar o teu perfil de público. É importante, gente, anota. Isso aí é pesquisa de mercado. É importante para você identificar em que situação, em que momento você tá toda essa estrutura, tá? Você tem que entender produtos que substituem o que você faz. O que você entrega, você pode ter um produto que está substituindo e que tem um preço competitivo. Poxa, aí realmente é complicado. Como que a gente faz para trabalhar isso? Isso é um potencial, é um risco, é uma crise. Você tem que administrar isso e você tem que reverter isso. O que você pode entregar de diferencial, tá? Nós estamos falando vamos falar um produto que hoje muita gente está descobrindo, muita gente está realmente se redescobrindo em termos de artes, em termos de entregas. Pô, tem pessoas que antes elas não tinham habilidades para costura e hoje elas estão costurando máscaras. Né? Só que hoje a gente tem um mercado, aquela pessoa que iniciou o mercado de máscaras de tecido, porque a máscara hoje tá uma fortuna, você vai numa farmácia, vai num supermercado, você vai comprar uma caixa de máscara descartável, é uma exorbitância, para mim eu acho que é um roubo, né? Porque o preço nós estamos falando de 10 reais, nós estamos falando hoje que vende a 50, a 100 reais, então mais que triplicou o preço. Então, as pessoas que tinham habilidades com a arte, em costura, alguma coisa, resolveram fazer máscaras. As máscaras de todos os tipos, de todos os tecidos, obviamente, mas começou uma pessoa a fazer as máscaras, outra pessoa começou a fazer as máscaras, o mesmo produto, da mesma forma. E aí, de quem que eu vou comprar? Aí você depende sempre de quem nesse caso. É amigo, conhecido, que indica, que fala. O que você precisa fazer para se destacar? O que você precisa para fazer para se vender nesse produto? O que a minha máscara tem de diferente da outra máscara que é do meu vizinho? O que eu entrego a mais? Entende? O que eu entrego a mais? O vizinho não entrega até a casa da pessoa. Eu entrego até a casa da pessoa. Mas eu tenho que colocar isso no meu custo fixo. Gente, colocar em custo fixo, fazer uma planilha financeira é importante também, porque você pega a tua máscara com valor de 10 reais e você não coloca seu deslocamento, e seu deslocamento simplesmente é lá do outro lado da cidade, você não coloca esse custo embutido da sua máscara, você vai ter prejuízo. Você tem que saber que o preço de cada situação, de cada item, inclusive de viagens, inclusive eu quero fazer propaganda na internet, paga dentro de Facebook, dentro de Instagram, eu quero fazer toda essa propaganda e eu quero patrocinar. Pô, tem um custo. Eu quero patrocinar no Google. Como que eu faço para patrocinar no Google também? Porque o meu objetivo final é ser a pessoa que vende, a melhor pessoa que vende máscaras, tá? Eu tô dando um exemplo bem supérfluo, mas eu quero ser a principal fornecedora de máscaras de Curitiba, tá? De máscara de tecidos. Então, eu tenho um planejamento de marketing, porque aí você tem que ter uma estratégia de como fazer, e eu tenho que ver como que eu faço se eu sou o diferencial. Então, assim, tá dentro de uma matriz, tá? E fornecedor. Dentro do fornecedor, eu tenho que saber qual é o preço dos tecidos. Se eu tenho um fornecedor que o mesmo tecido custa 3 reais e outro custa 1 real, eu tenho que fazer a pesquisa de fornecedores também. Eu tenho que saber negociar. Olha, é o seguinte, eu tô fazendo as máscaras, mas o preço que você tá me fornecendo não é compatível, eu não consigo ter um preço competitivo. Como que a gente faz para ganhar? Os dois têm que ganhar.
E a negociação é importante também. Então você tem que ter essa ideia de negociar com o fornecedor, você ter na frente de substituir material. Puxa, eu tô colocando um tecido de neoprene. Não, eu vou colocar agora um tecido de algodão. Ah, é fácil de limpar, é fácil de lavar. Então, assim, esse é um exemplo que eu tô dando, tá? Que você pode se reinventar. Então, assim, da minha empresa de máscaras, que agora eu me reinventei na crise, e eu tô abrindo a minha marca de máscaras, eu preciso ser competitiva dentro do mercado, dentro de outras coisas que as pessoas fazem. Então, essa matriz das 5 forças de Porter é uma orientação do que você precisa buscar para ter dentro de um papel para você planejar. Porque todas as perguntas que você tem dentro da matriz, você precisa responder de uma forma sucinta e uma forma direta de como resolver. Ao mesmo tempo que você responde as perguntas de quem que são os seus concorrentes, qual é o valor que eu estou aplicando, qual é o valor que o concorrente está aplicando, qual é o valor de mercado, quem são os meus clientes, qual é a minha estratégia de marketing, quais são as estratégias de marketing que os meus concorrentes estão fazendo. Então você tem que se reinventar nessa ideia. E o planejamento, novamente eu digo e repito, planejamento é transformador. Você vai amar quando você sentar e colocar isso no papel, arrumar um tempo, tira aquela barreira, tira aquela limitação, fala assim, não, eu vou sentar e vou planejar o meu próprio negócio, tá? Eu tenho uma conhecida que eu amo de paixão, tá? Ela era uma profissional dentro de mundo corporativo, ela era CLT e ela foi mandada embora e ela resolveu abrir um brechó, tá? E eu admiro muito, porque ela resolveu abrir um brechó e ela foi andando, foi feito era um final de semana que ela ia colocando uns amigos, chamava uns amigos, colocando os produtos que outros amigos indicavam, que forneciam. Aí ela começou a ter o volume de outras pessoas começaram a falar de boca e as coisas começaram a andar, tá? E ela ainda focada em voltar pro trabalho dela. E ela falava assim para mim, Mônica, eu queria muito voltar a trabalhar. Porque CLT, obviamente, de certa forma, trazia esse conforto para ela, trazia o contrato, trazia o conforto, obviamente, de segurança, né? E eu falei para ela, gente, às vezes a gente precisa arriscar, às vezes a gente realmente precisa ser ousado, isso é transformar, isso é se transformar, isso é você ter a flexibilidade com a sua situação e com o momento que você está vivendo. Então você precisa expor as coisas. E ela tinha um potencial nas mãos que ela não conseguia enxergar naquela época. E dentro de outras conversas, ela conversava com outras mentoras também, e a gente trocando algumas ideias. Eu era inclusive uma cliente dela, eu era fornecedora e cliente dela, que ela tinha um grupo exclusivo, e eu até brincava com ela, você precisa abrir esse negócio, realmente você precisa criar uma marca, realmente você precisa expandir isso. Porque nós estamos falando de marcas de luxo, nós estamos falando de roupas boas, a preços muito bons, então ela acabou se apaixonando pelo aquilo. Ela acabou olhando, saindo um pouco do foco dela, olhando para o próprio negócio dela e olhou para aquilo e falei, realmente, gente, isso tem potencial. Eu já tenho muitas coisas engatadas, eu só preciso me organizar, ou seja, se planejar. Então ela acabou fazendo cursos que eu acho importantíssimo, pessoas que a gente tem às vezes algumas limitações. A gente precisa ir atrás de mentores, a gente precisa ir atrás de cursos, a gente precisa conversar com pessoas que já passaram por essa situação, pessoas que não estamos falando de influencers de internet, tá, gente? Nós estamos falando de realmente pessoas que tenham um know-how naquilo para poder realmente passar com aquilo com presteza, tá? Porque é importante isso, é super importante. Então, você trabalhar isso, você ter uma orientação é importante. E nesse caso, como a gente está vivendo uma época pandêmica, cursos existem de um monte de empreendedorismo, é super bacana fazer. Nós estamos falando de cursos gratuitos pelo mundo inteiro,
tá? Nós estamos falando de cursos de estratégia, inclusive em Harvard, em MIT, de cursos gratuitos. Isso eu estou citando essas duas universidades, porque são universidades que todo mundo conhece e são sensacionais, entendeu? Agrega muito, obviamente, o curso é inglês, se você tem alguma limitação, aí não vale a pena, mas existem outros cursos, nós estamos falando de USP, nós estamos falando, inclusive, de PUC Paraná, nós estamos falando das universidades estaduais do Brasil. Existem cursos gratuitos que lhe proporcionam isso. E também essas estruturas que nós estamos fazendo, inclusive uma bela oportunidade que o Liceu de Ofícios Criativos estão fazendo, que é essas lives com profissionais para você engajar, para você abrir tua mente, você ganhando munição para você ser o melhor. E você precisa ser o melhor no seu negócio, porque você é apaixonado, tem que ser apaixonado pelo seu negócio, pelas suas coisas, pela sua arte, por tudo que você faz. Você tem que ser apaixonado. A primeira pessoa que tem que ser maluca pela tua empresa é você mesmo. E com isso você consegue engatar e com isso você consegue ter um direcionamento sério, né? Então trabalhar isso é importante, trabalhar com essa gama de coisas é muito legal. E obviamente, né, transformar o teu medo em o quê? Em coragem. Eu até anotei bem grande aqui no meu papel, medo igual a coragem. Existe uma frase meio vulgar, mas assim, não é uma frase muito legal para colocar em live, assim, mas é uma frase que eu falo muito de impacto para pessoa que tá assim, receosa em dar o primeiro gatilho, em estruturar a sua empresa e se reinventar com novos produtos, ou simplesmente não é se reinventar, é transformar o que já existe em coisas, em potencial mais forte. Ou seja, tira o teu medo, né? Eu falo assim, põe a fralda e vai, entendeu? Põe a fralda e vai, esquece o medo. Gente, o medo não vai te levar a lugar nenhum. Então, põe a fralda e vai, entende? Então, é assim que eu brinco e trabalho com o pessoal, né? Então, você tem que administrar esse medo e ir transformando toda aquela energia ruim em coisas boas e coragem para você ir para frente. Gente, postura. Postura de cabeça para frente, nada de crise. Crise, gente, crise, ok. Crise tá ali, olha, low profile, ok, estamos em crise, cabeça erguida, peito estufado, fala, ok, eu bato a crise no meu peito e sigo adiante. Eu vou transformar isso tudo no limão, a limonadinha bem saborosa, refrescante, tá? Aqui na Europa está calor, eu sei que no sul ainda tá começando um clima mais frio, obviamente tem os veranicos que a gente conhece de Curitiba, mas assim, você tem que transformar, e a transformação e o planejamento é isso, tá? Então assim, dentro dessas ferramentas, você colocando, trabalhando inicialmente com as forças de Porter, você identificando os potenciais e as fraquezas, tá? Quem quiser, depois a gente pode até entrar em contato, deixo aqui depois as minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato, para eu falar um pouco mais. Existe a questão de análise SWOT, que para mim é uma coisa muito mais, bacana, mas é uma coisa muito mais para quem tem uma empresa um pouco maior. Então, o Porter para mim é uma coisa que é direta, é rápida, são perguntas que você reflete e você tem que responder, porque se você não fechar o ciclo das 5 forças, você realmente não tem nada mapeado, você precisa mapear isso. O mapeamento, você tem que mapear toda a situação que você está vivendo hoje. Qual é a situação que a gente está vivendo hoje? Que isso é muito óbvio para todo mundo. Nós estamos realmente vivendo uma crise não é, eu ia falar existencial, mas não é, né? Porque isso não tem nada a ver, mas é uma crise de que você está refletindo muito sobre muitas coisas. Crise que, pelo fato de você estar isolado, você está pensando na tua vida, está pensando na questão financeira, na questão familiar,
na sua estrutura. Então você tá num momento muito de muita informação para tua cabeça, mesmo porque você tá recebendo muita informação. Só que você tem que administrar qual informação você recebe, porque receber informação de quantas pessoas morreram, morreu mais um, mais outro, deu 50 mil, 51 mil, 52, não adianta. A gente precisa ter informação, precisamos, mas também nós precisamos focar nossa energia em algo positivo. E essa corrente do bem, eu falo sempre em todas as lives, e essa corrente do bem, ela tem que existir, a gente tem que trabalhar o positivismo pra gente parar com essa energia e a gente focar no resultado final, que é que tudo vai dar certo, de uma forma ou outra. Então, da crise vai sair alguma coisa? Vai depender do que vai sair, isso depende de você. O que vai sair da crise depende exclusivamente de você. Se você vai sair da crise com um cara mais forte, é porque você ganhou transformou a sua energia do medo em coragem. E você realmente se arriscou e você usou o seu tempo, esse tempo que a gente tá parado, a gente tá isolado, a teu favor. Tá? Tem gente que infelizmente fica sentado, olhando, assistindo todos os filmes da Netflix. Não acho ruim, gente. Cada um tem as suas necessidades. Mas também você pode criar suas oportunidades. Então, é bacana isso, tá? E falando sobre essa gestão, planejamento estratégico, isso engata sempre a sua estrutura e você consegue se reinventar e você flexibiliza o seu negócio e se transforma completamente, ok? Bom, pessoal, eu vou deixar agora falar, nós temos uns 15 minutinhos, eu quero deixar esses 15 minutinhos pra gente conversar um pouco mais, ver se existe alguma dúvida, se alguém quer colocar alguma questão aqui, se a gente pode dar continuidade. Então vamos lá, eu vou deixar espaço aberto para vocês fazerem perguntas, alguma dúvida de tudo que eu falei, ou algum comentário que queira colocar. Então, eu vou deixar aqui, eu vou até acessar aqui no computador, vamos ver o que vocês têm para conversar, trazer para nós o que precisa ser feito aqui. Vamos deixar uns minutinhos aí, não sei se vocês querem pontuar, o que vocês querem pontuar. Aproveita esse momento, porque como a gente está falando sobre muitas coisas, e principalmente sobre planejamento estratégico, que é o meu business, que é o que eu gosto de falar e trazer para vocês, que através do planejamento você consegue transformar, né? Através do planejamento você consegue se reinventar, você consegue ver com clareza toda a situação. Isso tem que ficar claro para vocês, tá? Tem que ficar claro onde buscar, tá? Então, assim, vamos falar um pouco de concorrência. Onde eu busco as minhas concorrências? O meu produto, eu coloco no Facebook, coloco no Instagram, eu coloco em qualquer outras redes sociais. Quais são para você colocar nessas redes sociais, você precisa saber quem que tá vendo, quem que é o público que tá vendo. Né? Não adianta você colocar na tua rede social se o público não tá na sua rede social, se o público tá no Google, por exemplo, tá? A pessoa vai buscar artes, quadros, alguma coisa assim. Olha, tem o Google tá mostrando, ou eu tenho um site próprio para fotografia, um site próprio para pintura. Então você tem que entender isso. E, gente, tecnologia, uma bênção nesse período que nós estamos vivendo, e vamos abraçar a tecnologia, porque ela tá realmente nos unindo, né? Ela tá trazendo todo esse engajamento conosco. Então eu acho super importante a gente trabalhar. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Ok.
Tá, Rita, não conseguiu acessar o link do material. Tá, Rita, se não conseguir acessar o link do material, depois pode me chamar no privado que eu mando para você tranquilamente, tá? Que mais, gente? Vamos nas dúvidas. Eu sei que é muita informação processando, mas alguém deve ter duvidinhas, né? Alguma dúvida, alguma ideia ou algum comentário a colocar em cima. Vamos lá. Tá. Então, eu quero outra coisa de falar um pouco sobre a questão de inovação, tá? A inovação, a gente tem que, a gente fala muito em questão de startups, tá? E hoje o mundo fala muito sobre startup e sobre investidores anjos que estão em busca em busca dessas pessoas que fazem coisas bacanas, né? O famoso unicórnio. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo. E as startups vêm muito dessa questão de necessidades, de inovação, de buscar as oportunidades e o que transforma, né? O que transforma o mundo, o que transforma as necessidades de todos, né? Então, a maioria das startups hoje e a maioria das pessoas, elas trabalham justamente com as necessidades. E quando a gente fala da nossa própria execução, de nosso próprio material, nossa própria arte, nós podemos inovar sempre, tá? A gente precisa ter sempre a inspiração para trabalhar com isso, para trabalhar com coisas novas, né? A reinvenção e inovação, ela trabalha justamente nesse período que nós estamos vivendo. A gente tem um despertar muito forte dentro da gente que está intrínseco em nós, para a gente trabalhar novas ideias, né? Novas criatividades, ter criatividade. Pessoas que trabalham com arte, eu falo porque eu sou arquiteta de muitos anos, tá? A criatividade está muito ligada a tudo que é colocado na mesa pra gente. É tudo que está colocado ali naquele momento que eu preciso fazer, o que eu preciso transformar aquilo. E aquela transformação é o que vai vender. É o que vai fazer. Então você precisa transformar. Obviamente que essa live acabou sendo um pouco mais de autoajuda em relação a você focar nas suas coisas, a focar nas suas ideias, focar na sua transformação, e realmente você precisa. Eu posso falar milhões de vezes aqui a mesma coisa, mas a transformação ela depende unicamente de você. A transformação ela depende e precisa ser você que precisa dar o primeiro passo, né? Para você inovar, para você se reinventar nesse período todo que nós estamos vivendo e que nós vamos viver o pós isso, né? Porque a pós-crise ela vai vir e você vai ter que ser uma outra pessoa, porque não adianta. Toda a mentalidade, toda a estrutura, ela já está mudando da noite para o dia. Com a velocidade que ela tá surgindo isso que nos assusta, né? Tá tendo uma velocidade muito grande. Pensa, mercados inteiros fechados. Nós temos, não tem espaço para você expor seu produto. Você não tem local mais, você não tem mais o contato humano, porque antes a gente sempre tem o poder do olhar. Da persuasão de você convencer a pessoa ou de você encantar a pessoa. Às vezes a pessoa compra não pelo produto, mas compra pela forma que você vende o produto. Ou seja, a forma que você encanta a pessoa, né? E geralmente isso pessoalmente, cara a cara, face to face, é muito mais lucrativo, tem muito mais resultado. Mas hoje não existe hoje. Nós estamos falando de isolamento social, distanciamento de 2 metros. Pensa, você conversar com o teu cliente a 2 metros. Não tem condições. Mas então, às vezes, mas seu cliente não está mais a 2 metros, seu cliente está
do outro lado do mundo, por exemplo, entende? E você tem a conexão, que é a conexão à internet e às redes, para você fazer toda a sua divulgação de marca, obviamente. Então, a forma que você encanta o seu cliente é importante, e por isso é uma forma de você se reinventar, porque antes você tinha habilidade com as palavras, habilidade com o gesto. As pessoas não entendem, as pessoas elas não conseguem absorver hoje a falta de contato. Gente, nós somos seres humanos, a gente geralmente precisa de contato humano, mas infelizmente nós estamos vivendo uma realidade que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Eu falo por propriedade que aqui na Europa nós ficamos exatamente mais de 4 meses isolados em casa, sem poder sair, só indo para o supermercado, do supermercado para casa, e olhe lá, com filas gigantes, restrição, policiamento nas ruas, porque você não podia sair sem ter a finalidade descrita ou um documento que você precisava trabalhar. Então, assim, poxa, é uma realidade chocante, mas é uma realidade que eu tô afastada das pessoas. Eu trabalho muito com pessoas tete a tete, mesmo porque para eu enxergar cada afeição, se a pessoa tá gostando, se a pessoa não tá gostando, eu precisava enxergar a pessoa para conseguir mabliar, conseguir falar, entender o que estava acontecendo, você entender gestos corporais, que hoje dentro de uma live, por exemplo, ou dentro de uma videoconferência, você não consegue expressar. Geralmente você não consegue mesmo expressar aquilo que você realmente está precisando, ou é aquilo que você consegue entender da pessoa. Então você não tem isso. E quando você trabalha com produto e produto sem um contato humano, você já tem uma barreira forte. Que aí é o ponto para você se reinventar, é o ponto para você se transformar, é o ponto para você se planejar. Como que eu vou fazer agora em diante se eu não tenho contato humano? Como que eu vou vender o meu quadro? Como que eu vou vender a minha cerâmica? Como que eu vou vender tudo se eu não tenho contato humano? Se eu não tenho mais aquela forma física? Gente, vocês têm ferramentas, né? As ferramentas que eu digo hoje, que aproxima, não afasta, é a internet. Você tem plataformas para colocar teu produto, você tem vídeos hoje para você tentar vender. Então, e você tem que aceitar sim que de certa forma você não vai conseguir vender tudo da mesma forma que você vendia antes. Então mude o mindset, mude a tua forma de pensar, de que a forma que você vendia antes não é a mesma forma que você vende hoje. E você vai ter, aí entra a crise. Aí mistura com a crise pandêmica, a mistura tudo aí, fica um bolo só e realmente o negócio vai piorando. E como eu falei, como eu repeti N vezes aqui, a crise ela tem que ser transformadora, ela não pode ser ela não pode ser um fator que te puxe para trás, ela tem que ser um impulsionador para você subir um degrau. Se tudo isso que acabou a crise, acabou o momento, nós estamos vivendo uma outra era. Se você conseguiu superar tudo isso, quando você chegar no teu cliente, novamente, vendendo seus produtos, vendendo toda a sua arte, você vai chegar com outro nível, né? E gente, vocês vão chegar com outro nível. Por quê? Você passou pela crise, você está administrando hoje corpo a corpo com as pessoas, mas também você tem um canal, outra plataforma de vendas, que é a plataforma digital hoje. Para venda não adianta, gente. Nós temos duas coisas. Ou é boca a boca, ou você tem uma rede intensa de pessoas que admiram o teu trabalho e vão falar a quatro ventos que aquilo é legal, que aquilo é bacana e é importante, tá? Isso é importante, inclusive, você cativar essas pessoas. Cativar é outra transformação, é você cativar essas pessoas que podem ser potencial para você falar bem do seu produto. Então, caça essas pessoas, pedem para elas fazerem uma divulgação, porque já que você não tem um contato, a pessoa precisa ter uma referência. E essa é uma referência ótima. Então, caça as pessoas que realmente admiram seus trabalhos, pede um depoimento delas, tá? Nem que seja escrito, nem que seja falado ou em vídeo, que seria o manjar dos deuses, né? De falar sobre o seu produto, falar sobre quem é você, como você entrega, a forma que você entrega, o que seu produto é, como transforma, ou tirar uma foto de onde está o seu produto, alguma coisa assim. Então, você caçar
caçar essas pessoas que admiram você e pedir, gente, pedir hoje a gente pode pedir, tá? Esquece essa vergonha de que não querer pedir ajuda. A gente tem que pedir ajuda. Então, da mesma forma que eu peço ajuda pro meu vizinho, o meu vizinho pede minha ajuda para mim. E assim vai. É a corrente de a gente superar toda essa crise também, porque a gente precisa um ajudar os outros. Então, confia nas pessoas. Peça para as pessoas passarem para vocês e falarem, olha, poxa, curte minha página, eu tô com minha página meio baixa, dá um comentário na minha página sobre os meus produtos, sobre o que eu tô vendendo, tira uma foto do produto que você comprou para ver se você gostou. Cliente satisfeito, isso é retorno de cliente satisfeito. Isso é bom, isso é ótimo, isso mostra a tua marca, isso mostra o teu produto de forma muito positiva. Então, vá atrás disso, vai atrás busca essa oportunidade de você ficar mais próxima dessas pessoas que já compraram o teu produto, e provavelmente, futuramente, se derem, vão comprar novamente ou vão indicar para outras pessoas. Fazem isso, é importante, tá, gente? E também se comunicar. Vamos ter essa comunicação. Pô, nós estamos aqui numa live maravilhosa, nós temos algumas pessoas aqui que estão escutando. Pô, é a comunicação, gente, é trocar ideias, a troca de ideias, troca de informações é importante para todos transformarem, porque o meu problema pode te ajudar na resolução do teu problema e vice-versa. Criar grupos de negócios, criar grupos pequenos para ter essa discussão de como que tá o mercado, até mesmo o teu concorrente. Senta com o teu concorrente e fala, cara, como a gente pode fazer transformar para você ganhar e eu ganhar. Então, gente, é tudo uma questão de transformação, mentalidade, você ter a flexibilidade nesse período de crise. Então, para você se reinventar, você realmente precisa de tudo isso, tudo que eu falei aqui. Novamente, deixo alguns minutinhos, se alguém quiser pontuar, bacana. Eu vou deixar uns minutinhos só para vocês fazerem algum comentário. E no que precisar, eu estou à disposição, tá? Com a minha empresa, a Amon Consultoria, e eu pessoalmente para ajudar no que for possível para vocês. E, obviamente, na parceria linda do Liceu de Artes, do Liceu de Ofícios Criativos, ok? E transformando as artes das pessoas numa coisa sensacional, em um negócio de grande potência. Então, eu agradeço de coração o pessoal que a assessorou inteira para nessa live maravilhosa, ok? Então tá, pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá? Eu quero deixar um abraço para todos e com certeza em breve nos veremos novamente, tá? Se eu não me engano na agenda, nós temos aí no dia, em julho, eu não lembro exatamente qual é a data, se eu não me engano é dia 30 ou 31, mas estamos aí de volta para falar de outros temas, que aí vamos falar um pouco mais focado sobre inovação e associativismo. Sandra, eu que agradeço pela participação e, gente, olha, e vamos focar, vamos planejar e vamos seguir em frente, tomar a bela limonada com muito açúcar e vamos transformar o medo em coragem e criar todas essas oportunidades. É o que eu desejo para vocês, um excelente negócios. E produzam bastante, continuam produzindo, que isso é o que nós precisamos, produzir bastante e a gente distribuir sempre as energias positivas, ser positivos. Vamos ser positivos, gente, e vamos trabalhar. Um grande abraço para todos. E eu deixo aqui o meu beijinho especial aqui para as pessoas. Eu deixo todo. Patrícia, um grande abraço e obrigada por toda a assessoria. E vejo vocês em breve. Até mais!